Então, quando meu pai foi embora, pra gente, assim, foi bem difícil, pra minha mãe foi muito difícil. E algumas falas da minha mãe, infelizmente me feriram muito. Não tô aqui falando mal Não, mas dela, faz né, parte da história, né. mas, me feriram muito, né. Uhum. E uma delas foi assim: "Ai, eu não aguento mais, não vejo a hora de saírem de casa para eu ter paz". E eu tinha 12 anos quando eu ouvi essa frase, e eu pensei assim, na minha cabeça de criança rebelde, pensei assim: "Então tá, então eu vou sair de casa para dar paz para ela, né". É o que ela Pensei quer, então ela assim. vai ter. É mais ou menos Exatamente. isso. E aí, o que eu fiz? Me casei com 12 anos de Meu idade. Deus. Com 12 anos de idade eu me casei com um homem 10 anos mais velho que eu. Uhum. Não sabia nada da vida, não entendia nada, né? Só E pra poder aí, sair de casa. exatamente. E aí, muito por rebeldia mesmo, assim, pela frase, né? Eu sempre achei que eu era rejeitada, eu sempre achei que eu era o patinho feio, eu sempre ouvi que eu era a ovelha negra, que eu Nossa. era a mais difícil, que, né? Enfim, eu Aquelas sempre. palavras de bênção, né. Exatamente, Meu então Deus. eu acreditei tanto naquilo que eu Sim, materializei. Ah, estão dizendo que sim. eu sou, então tá, Então então eu você. sou, né, foi mais ou menos assim. E aí eu me casei, mas sempre naquela tentativa de chamar atenção. Eu tinha muito a necessidade de chamar atenção, então muito da pirraça que eu fazia, muito da minha rebeldia era pra, tipo assim: "Ei, olha aqui Eu pra tô mim, aqui. eu tô aqui", né, e infelizmente não era percebido dessa forma, né. Sim. E aí eu me lembro quando eu decidi que eu ia ficar lá na casa desse homem, que no caso era meu ex-marido. Eu fiquei casada há 6 anos com ele, Uhum. é pai dos meus 2 filhos, Uhum. né. Eu liguei pra minha mãe e falei: "Ai mãe, eu vou ficar aqui". E ela falou: "Tá bom". Então aquilo pra mim foi muito pior, porque eu ouvi um "tá bom", mas o que eu queria era ouvir: "Não, Volta pra minha casa. filha, volta pra O casa, o que lugar tu tá teu é aqui. pensando?", né, era o que eu queria ouvir. Apesar de eu não demonstrar, porque eu não demonstrava, eu sempre fui muito durona, né. Então, aquilo assim me magoou bastante. E aí, foi uma sucessão de dores. Desde pequena veio uma sucessão de dores e eu cresci sem saber lidar com isso. Então, eu tive a minha primeira filha com 15 anos, Sim. fiquei grávida dela ali com 15 anos, foi uma bênção, né, eu nem sabia na verdade o que eu estava fazendo, mas foi muito bom, porque eu amadureci ali. Ali eu entendi o que era o amor, ali eu entendi assim, nossa, e ao mesmo tempo que eu entendi o que era o amor, eu fiquei mais revoltada ainda. Pensei assim: "Como assim? É. Um amor desse tamanho e você não cuidar disso. Aqueles que são para proteger são Pra aqueles te que te guardar. jogam para os leões e vire-se", né. Então aquilo para mim, assim, ao mesmo tempo que eu olhava para minha filha, eu pensava: "Eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero ser diferente, tudo que eu não tive eu vou fazer, eu vou ser a melhor mãe", não sei o quê. Dentro de mim crescia também um sentimento muito ruim. De E amargura, de como que fizeram isso comigo? Por que que me trataram dessa maneira se eu exatamente, sinto isso, né, pela minha exatamente. filha? E eu fiquei, assim, com muita raiva, parece que a raiva era uma coisa que só crescia Meu dentro de Deus. mim. Então, eu tratava muito mal as pessoas, eu era grosseira, Uhum. não que eu falasse mentiras, eu falava a verdade, Mas mas era era da sem forma filtro, né? errada, Era sem isso. filtro. Então eu, da forma que eu fui magoada, eu magoava muitas pessoas também, e É eu porque nem quem tá sabia. ferido fere, né, Exatamente, eu sangrava em cima das de quem não pessoas. tinha nada a ver com a história, né. E aí tive ali a minha filha com 15 anos, foi uma gravidez muito tranquila, um parto muito tranquilo, eu gostei muito de passar aquele momento grávida, gostei de arrumar o Tudo era quartinho, de preparar novidade, tudo, gostei de tudo, né. foi muito bom, Sim, né. Mas eu sempre esperava: "Pronto, agora eu dei uma neta, agora eles vão me vou me amar, amar. né. Ai, agora eu fiz isso, agora eles vão me amar", mas não, na verdade, não que eles não me amassem, mas talvez não era da forma que eu esperava, ou não sei, eu não Ou erraram sentia mesmo, isso. né. Sim, Eu não sentia isso. sim. E aí, a minha no caso, a família que eu tinha construído ali com o meu ex-esposo, também era muito conturbado, porque a minha ex-sogra não gostava de mim. E depois que eu vim a entender por quê, né, porque o que uma frase que veio dela pra mim, assim, que me machucou muito, foi: "Não era pra você ter casado com ele, nem pra ter um filho, era só pra você ser um consolo", Nossa. entende? Então aquilo, assim,
me feriu muito na época. Só que como eu não tinha sentimentos, eu digo assim, a única coisa que crescia dentro de mim era raiva, era ódio. Então, assim, Só tava acumulando naquilo que você já tinha, né? exatamente, era desconfiança. Eu não confiava em ninguém, eu não acreditava em ninguém, eu achava que todo mundo era mal, que todo mundo que se aproximasse de mim era ou para me fazer mal ou para querer algo, né? Então, tudo que eu via ao meu redor, eu não conseguia olhar para nada e ver nada bom, nunca. Então, até que com 18 anos veio o Juan Carlos, eu tive o Juan com 18 anos, e também foi muito difícil, porque muito julgamento, coisas falsas, invenções, né? A minha sogra dizia que meus 2 filhos não eram do meu atual esposo, né? Falaram que era de outras pessoas. Chegou a dizer que o meu filho era filho do meu padrasto, né? E tudo sem sentido, porque o meu padrasto me dava uma carona. Então, eles eram pessoas más e acabaram me transformando também em pessoa igual a eles, infelizmente. Que assim. loucura. Infelizmente. E aí eu vi de tudo ali, né? A minha ex-sogra, ela mexia com macumba, com esse tipo de trabalho, né? Então eu via coisas, eu ouvia coisas, e eu ficava pensando, meu Deus, como pode isso, né? E aquilo tudo foi me transformando numa pessoa horrível, de verdade. Até que meu filho tinha 16 dias, o pai dele foi embora. Eu fiquei muito mal mesmo, porque eu me vi sozinha Com 2 filhos. com 2 filhos e não era algo que eu queria, porque eu sempre pensei assim, casamento é para a vida toda, mesmo que eu não era cristã, não cria em Deus, nem nada disso, né? Então eu sempre achava que casou vai ficar o resto da vida. Então quando ele foi embora, para mim foi muito difícil, né? Hoje eu entendo que ele não foi 100% culpado, né? Porque eu também tive culpa, eu não sabia disso e eu também não reconhecia que eu era culpada, né? Porque tava no meio daquilo tudo, pra mim tudo E era... também foi um relacionamento muito precoce em tudo, né? Eu hoje tenho o Compaixão Club, né? E eu falo pra eles, inclusive falei hoje, né? Que o adolescente, eu estudei o corpo humano por causa da educação física, enfim. E a parte da razão do adolescente, ela não é formada. Uhum. Ela não é formada. Nem que a pessoa queira ser a mais madura do universo, ela não vai ser, porque ela é totalmente emoção. Uhum. Isso só vai ser realmente, de fato, biologicamente comprovado, que vai ser fechado aos 25 anos. Uhum. Então imagina, você com 2 filhos, teve um com 15, outro com 18, por mais que, tipo assim, você fosse a melhor mãe do mundo e você já tinha alguns traumas, o teu cérebro ainda não tava, tipo, totalmente na razão. Era muita emoção, emoção, emoção. Por isso hoje você diz assim, hoje eu olho pra trás e vejo que eu não fiz isso, tive culpa nisso ou naquilo. Porque antes realmente não tinha nem como você saber. Sim. E se não tinha nenhum mentor na época, como não tinha pais instruindo, dando direção, não tinha como saber mesmo, né? Então, tipo assim, isso é uma coisa que eu falo pros adolescentes hoje. Não confie no que você tá sentindo, não confie no que você tá vendo. Desconfie de ti, desconfie, porque vocês são totalmente emoção, né? Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo com você. Exatamente. E hoje você consegue ver com outra ótica, porque hoje a razão foi formada. Hoje sim, hoje eu olho Né? e eu digo, meu Deus, eu fiz Quanta isso coisa. errado, eu fiz isso errado, eu fiz isso errado. Então, eu, na verdade, estava ali me sentindo vítima de tudo aquilo, mas eu também tive culpa aqui, tive culpa ali, tive culpa colar. Mas é que você estava coativado a tua defesa, né? Exatamente. Era a tua defesa. Isso mesmo.